Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já chegamos aqui no 9º vídeo, que tem como tema Servir e Salvar. Nós estamos estudando o livro de Isaías desde o início dessa série e agora nós vamos entrar aí nos capítulos 42 em diante e o livro começa a se revelar ainda mais messiânico, onde nós vamos começar a ver muitas profecias messiânicas, inclusive essas profecias, como o Ricardo estava comentando aqui offline, essas profecias têm várias linhas interpretativas, várias pessoas que às vezes identificam o Messias, às vezes identificam Jesus ou outro. Algumas polêmicas, né? Será que Isaías foi quem escreveu essa parte do livro de Isaías? Quantos Isaías tem? Então é uma parte bastante interessante para quem gosta de estudar. Nós estamos aqui ainda mais ou menos no formato de férias, nós teremos aqui os quadros A Linha da Doutrina com Marcos André na ponta da linha e aí durante as pontas da linha já estamos inserindo aqui as entrelinhas, que é o que o pessoal tem tanto pedido aí nos comentários, ok pessoal? Mas por enquanto então, chama a vinheta e fique conosco. Bom pessoal, antes de nós entrarmos aqui na nossa doxologia, né, como nós já acabamos as nossas férias, acabaram as férias de não ter comentário. E temos aqui então alguns comentários. Queria aproveitar esse momento também para agradecer a todos vocês que comentaram aí durante janeiro inteiro, já esse mês de fevereiro, o pessoal comentando lá, dando joinha, o comentário que a gente chama missionário. O vídeo tem crescido, o canal chegou a mais de 8.000 inscritos, estamos aí rumo aos 10.000, graças a Deus o ministério tem crescido e crescido graças a você que gosta do conteúdo, que compartilha, que indica, que dá o like. Às vezes você nem compartilha com um amigo, mas só o fato de você se engajar com o canal, o próprio YouTube já sugere os vídeos para os seus amigos, né? Então vamos aproveitar e usar a plataforma, pessoal. Nosso muito obrigado. Mas queria destacar aqui os comentários do vídeo anterior, do 8º vídeo. Gilberto Marques Júnior, aqui é o Gilberto de Joinville, Santa Catarina. Um abraço para Joinville. Mandou um abraço e o Gilberto atendeu aquele apelo, né, que nós tínhamos falado. O Ricardo falou assim, coloca aí quem que não é de Campo Mourão, né? E aí realmente, pessoal, só a minha esposa novamente vai comentar, mas já eu leio aqui. Não. Carlos Souza. Tem uma pessoa. Ah, tem sim, o pastor. Mas eu acho que está no outro vídeo, no 7º vídeo. Mas eu vou verificar aqui. Apareceu. Carlos Souza, cada vez mais podemos sentir a presença de Deus e nos alimentar espiritualmente com os vossos comentários. Fui até o fim. Nice Crespon, obrigado meninos, ótimos comentários. Ricardo, seu cabelo está ótimo. A Nice fazendo um comentário. Marcos Rodrigo, bom dia aos irmãos, sou o pastor Marcos, aí achamos, legal. Pastor Marcos da Igreja Pentecostal, caminhando na palavra da cidade de Campo Mourão. Temos um ouvinte aqui em Campo Mourão. É mesmo, até comentei depois. Isso. Legal, um abraço para você, pastor. É um casal, se não me engano. Isso daí é contato da mamãe Pelma. Legal. Tenho curtido e acompanhado os estudos, continue. Tenho aprendido bastante. Legal, pastor Marcos. Nosso muito obrigado pelo seu comentário. Se não me engano é isso. Que ela está imobiliária. O Bronzel é um loteamento que eles estão trabalhando lá. Parece que eles trabalham lá também. E daí conversaram sobre... Se conversaram sobre o assunto, indicou o canal e tá aí, apareceu alguém de Campo Mourão. Que legal. Seja bem-vindo. E muito obrigado pelo seu comentário. E não é adventista. E não é adventista, da Igreja Pentecostal caminhando na palavra. Sim. Legal. Mas Bíblia. Exato. Cíntia Soares, hashtag sou de Santana do Cariri, Ceará. Ceará, que legal. É a Cíntia. Cíntia, seja bem-vinda. Terra dos... Ferreira Gomes? Cearense, do meu pai, do meu avô. Jairo Pires, olá a todos, a lição está muito boa, mas quando voltam as entrelinhas sinto muita falta. Então, Jairo, temos aí doses homeopáticas das entrelinhas já para vocês, ok? Mas prometemos que a próxima série, inclusive já chegaram as lições aqui para nós, a nova lição. Nossa nova série, estaremos aí preparando bastante entrelinhas para vocês. Qual que é o tema da próxima lição? Nós vimos agora Aliança Eterna, a Promessa de Deus. Já tem aí a nova lição, pessoal. Então, se Deus quiser, já estaremos de volta aí. A Flávia Gariani, hashtag, né, Santo de Casa não faz milagre, sou de Campo Mourão, a Flávia é minha esposa. Hashtag Flávia não vale. Né? Um beijo aí, lindona. Lígia Santos, muito boa lembrança de que poderemos adorar uma caricatura
nossa como Deus verdadeiro, né? A gente comentou isso. Crispim Elcio, feliz semana, guerreiros. Mais uma lição extraordinária, Deus abençoe. Valeu, Crispim, pelo comentário. Dan, um bom dia começa com Deus e com a companhia de Entre Linhas. Feliz sábado, passando para dar a curtida missionária, isso aí mesmo, Dan, curtida missionária, ver as novidades e depois voltar para estudar junto. Valeu, Dan, pelo comentário. Maria Lúcia Machado Figueira, parabéns, meninos, o canal é maravilhoso, fico sempre no aguardo de cada nova lição. Feliz semana a todos. Muito legal, Maria, seu comentário. E muitos, né, que legal que a gente está conseguindo cumprir a nossa missão, que é aproximar cada vez mais, motivar, incentivar, sabe, dar um deleite ao estudo da lição, né? Para quem gosta de lição, que bom que está gostando do canal. Edilza Nascimento, parceirona do canal, feliz sábado, feliz semana a todos. Compartilhei, forte abraço para você também, Edilza. A Sueli Castro de Silveira, talvez não seja o local adequado, mas gostaria que me explicasse um pouco sobre 1 Coríntios 15, 28. Paulo diz que o próprio Filho também se sujeitará. Então, Sueli Castro, né, talvez a Sueli esteja com aquela questão, né, da Trindade, seria 3 deuses, seria Jesus submisso a Deus, o Pai, o Espírito Santo, existiria uma hierarquia na Trindade? Talvez, né, não sei se é essa a dúvida. Eu acho interessante quando a gente lê o contexto geral da passagem que ela levanta, a gente percebe que tem uma narrativa, não vamos pegar só aquele versículo, vamos entender só o 15 e 28, né, de 1 Coríntios. O contexto geral é o quê? É Cristo se sujeitando, é Cristo vindo para morrer pelos nossos pecados, e Deus sujeitando dessa forma em Cristo todas as coisas, inclusive a morte, que por um tempo ainda teria poder e sujeitaria as pessoas nesse mundo, mas não para sempre. E ao final, Cristo traz todas essas coisas em sujeição a Deus. Ou seja, Cristo e o ministério de Cristo e o plano da salvação é o modo pelo qual todas as coisas elas são novamente sujeitas a Deus. Aquele filho que havia se extraviado pelo pecado é sujeito a Deus. Aquelas pessoas que antes estavam sob a pena de morte são sujeitas a Deus, porque a própria morte é derrotada, a própria morte é sujeita a Deus. Então em Cristo todas as coisas são sujeitas e Cristo traz todas elas à sujeição a Deus. É mais ou menos esse o sentido geral do texto. Vamos ler a passagem. Vai lá. E quando todas as coisas lhe forem subjugadas, então o próprio Filho estará sujeito àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus esteja tudo em todos. Aí eu vou pegar o comentário aqui sobre esta passagem de alguns teólogos. Vamos rápido lá. O primeiro teólogo que eu vou pegar aqui é Albert Barnes. E ele fala o seguinte, com relação à expressão "e quando", ele fala o seguinte: neste momento futuro, quando isso será realizado, isso implica que o tempo ainda não chegou, e que o seu domínio agora é exercido, e que ele está levando adiante seus planos para subjugação de todas as coisas a Deus. Aí o Albert Barnes falando sobre a expressão "será submetido a ele". Será submetido quando todos os inimigos forem vencidos e destruídos, ou quando o coração dos remidos estiver inteiramente sujeito a Deus, quando o reino de Deus será totalmente estabelecido sobre o universo. Será então visto que ele é o Senhor de todos, Nos versículos anteriores, ele falará da promessa de que todas as coisas deveriam ser submetidas a Deus. Nisto, ele fala que isto é realmente feito. Aí Albert Barnes falando sobre a passagem. Então, o próprio Filho também estará sujeito. Aí Albert Barnes falando sobre esse comentário. Foi proposto tornar isto, mesmo assim o Filho, implicado que ele sempre esteve sujeito a Deus. Sempre esteve sujeito a Deus. Agiu sob sua autoridade. E que esta sujeição continuaria, mesmo assim, em um sentido semelhante àquele em que existira. E que Cristo continuaria a exercer uma autoridade delegada sobre o seu povo e seu reino. Aí ele faz uma referência sobre um artigo aqui. Agora eu vou pegar um comentário aqui mais sucinto, que é um comentário de John Wesley, que ele fala o seguinte. Espera um pouquinho. Enquanto você acha aí, achou? Achei. Então vai lá. O Filho também será sujeito, entregará o reino mediador, que o Deus triuno possa ser tudo
em tudo, todas as coisas, consequentemente todas as pessoas, sem qualquer interrupção, sem intervenção de qualquer criatura, sem oposição de qualquer inimigo, estarão subordinados a Deus. Todos dirão: meu Deus é meu tudo. Este é o fim mesmo. Um apóstolo inspirado não pode ver nada além disso. Legal, pessoal. Como referência, né, o Ricardo está usando o site versículoscomentados.com.br. Então, Sueli, né? Espero que a gente tenha ajudado. Né? Sinceramente, não adianta muitas referências para vocês, porque esse site ele foi cortado. Não existe mais. Ele era um site, era uma barra de pesquisa muito boa, mas provavelmente o recurso é muito caro. Sim. Então a barra de pesquisa ela não existe mais. Tenta achar no Time Machine, né? A internet tem uma máquina do tempo, você consegue pegar todos os sites antigos que saíram do ar e tentar buscar lá. Mas espero que nós aqui, acessando esse material, conseguimos passar alguma coisa então para você, Sueli, né? E se não passou, comenta aí, a gente vai tentar ajudá-la. E também tem, não sei se a Sueli faz parte, mas nós temos aqui os grupos Família Entre Linhas 1, 2 no WhatsApp, e lá o pessoal comenta e fala sobre a lição da Escola Sabatina, materiais bíblicos. Então, Sueli, fica o convite para você entrar, os links estão sempre nas descrições de todos os nossos vídeos, inclusive aproveitando, né, os slides que a gente apresenta lá, aqui, né, estão lá também no link nas descrições do vídeo, beleza, pessoal? Marinalva Ferreira: meninos, vejo vocês desde lá da Espanha e estou maravilhada com as vossas explicações. Que Deus lhes abençoe sempre. Marinalva, obrigado pelo comentário e que legal que você entende as explicações, né? Wagner Veras: Deus seja louvado, estou sempre com vocês. Lígia Santos: estudo muito abençoador. Feliz sábado, vou sempre até o fim e estou com saudade do Entre Linhas. Curto bem suas férias, irmãos. É isso aí, obrigado, Lígia. José Sérgio Silva, ele coloca, né, kkkk, aqui é de Uberaba, Minas Gerais. Manda um abraço. Minas Gerais, Uberaba, um abraço. Valeu, José Sérgio Silva, obrigado pelo seu comentário e por ter atendido ao apelo de falar de onde está assistindo ao Entre Linhas. Cíntia Soares: feliz sábado, amados do Senhor. Tânia Amália Merotti: feliz sábado, meninos. Caca Lins, comentário muito bom, exclamação, legal. A Ilza Viana, que é ela quem faz a capitulação do vídeo, põe lá a sessãozinha para quem gosta de estudar as sessões, pode entrar no vídeo, agora tem as sessões, e ela faz um apelo: meninos, boa tarde, boa semana, anunciem Entre Linhas novamente lá na igreja de vocês, peçam para que eles curtam, comente, nós queremos conhecê-los. E a Sandra Bittar, que faz aqui um comentário, como sempre, um comentário muito rico. Ela fala: oi meninos, é muito bom estudar com vocês, muito bom estudar as escrituras de forma tão contextualizada. Vivemos o que está nos escritos sagrados e simplesmente não nos damos conta de que a história já está escrita, está se desenrolando e não vemos, não entendemos. Ela continua aqui falando que nós precisamos estar alertas ao estudo da Palavra de Deus, e por isso que a Sandra Bittar aí sempre está conosco, estudando, comentando, trazendo comentários ricos. Fica o convite, confira o comentário na íntegra da Sandra Bittar. No 8º vídeo gravado está lá na íntegra, beleza, pessoal? Nosso muito obrigado pelo seu comentário. Lembrando que não é à toa, né? Mesmo aquele muito bom, valeu, aquilo gera um engajamento no canal e faz com que o conteúdo vá crescendo dentro da plataforma, beleza, pessoal? Por isso que todo youtuber fica: dê o joinha, faz comentário, compartilha, porque isso é o que promove o conteúdo dentro da plataforma. Dá 2 pulinhos, dá um copo d'água. Exatamente. Nosso muito obrigado, pessoal. Copo d'água, só o bispo. É outro canal. Pior que tem Entre Linhas também agora, o programa deles. Tem Entre Linhas? É o nome do programa. Que zoeira, estão roubando a gente. Tinha que ter patenteado a ideia. Então, bota um copo d'água lá, aqui não precisa não. Aqui é melhor que nem precisa do copo d'água. Que bom. Temos Deus. Vamos lá. Bom, como é que vai botar um copo d'água numa TV de tela plana, né? Tem que ser embaixo, Deve ser isso. Tem que ser embaixo agora. Né? Mas se não tem mais agora, que agora você põe na parede, não tem rack. Agora a gente vai ficar discutindo no canal. Como põe água? Pergunta lá pra eles, lá no nosso canal. Bom, pessoal, espero que vocês gostem, né? A gente tenta descontrair um pouco e tentar cativar e ser cativado por vocês, criar aí esse contato. Mas agora nós vamos chamar então o nosso parceiro aqui, o Marcos André. Ele então vai iniciar o estudo propriamente, né, da Palavra de Deus aqui dessa 9ª lição, com uma oração, e também já vai alinhar o assunto geral aqui de servir e salvar a uma doutrina bíblica. E com certeza você já sabe qual é a doutrina. Então, pessoal, agora é com você, Marcos.
Olá amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez vamos dar início ao estudo como temos feito sempre, buscando a orientação do Espírito Santo através da oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor põe no nosso coração o desejo de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, estudando a lição da Escola Sabatina. Nós te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor nos oriente para que tudo que dissermos aqui, tudo que ouvirmos, seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa filtrar as nossas palavras para que assim somente as Tuas verdades sejam implantadas no coração de cada um. Transforma-nos segundo a Tua Palavra, segundo o poder do Teu Santo Espírito e nos dê a compreensão que necessitamos individualmente para vencer as nossas batalhas pessoais. Nós te pedimos isso sem mérito algum, mas te pedimos, Senhor, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana trata na parte de terça e de quarta-feira sobre uma profecia impressionante que nós encontramos no livro de Isaías, que trata da invasão de Ciro à Babilônia, né? Ela trata de alguns detalhes muito impressionantes, e inclusive dando o nome de Ciro mais de 100 anos antes dele nascer e 150 anos antes desse evento acontecer. E na parte de quarta-feira o autor diz que algumas pessoas tentando negar que o Espírito Santo pudesse dar essa capacidade, né, a Isaías de antever o futuro assim, com tanta precisão. Eles dizem que pode ter existido um novo Isaías pós-cativeiro que tenha escrito a parte final do livro de Isaías, né? E ele apresenta aqui alguns argumentos. Existem pessoas que dizem também que os copistas futuramente eles foram acrescentando detalhes, né? Colocando ali nomes e detalhes sobre essa profecia. Mas não existe base nenhuma para essa afirmação, e o que existe na verdade é uma tentativa de negar o poder do Espírito Santo em revelar. E por isso nós vamos tratar hoje da nossa doutrina número 5, que é a doutrina que trata do poder do Espírito Santo, que é a doutrina que trata do Espírito Santo como sendo o autor da Bíblia, o autor das profecias bíblicas e também o inspirador dos profetas que nos ensinam a respeito dos temas bíblicos. O primeiro texto que eu gostaria de ler está em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Esse texto ele deixa muito claro que as profecias bíblicas elas têm uma origem divina, elas têm origem na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o autor das profecias tanto do Novo Testamento quanto das profecias do Antigo Testamento. Nós podemos ver claramente a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, quando nós lemos, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 8, verso 3, nós lemos assim: estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visão de Deus. Aqui nós vemos o Espírito Santo conduzindo o profeta em uma visão profética, obviamente, que nós vamos ler na sequência, né? E no capítulo 11 é a mesma coisa. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, o qual olha para o Oriente. Então, mais uma vez, o Espírito Santo conduzindo o profeta em visão e dando, então, orientação profética para que ele pudesse ver, né, as coisas que iriam acontecer, ou as coisas que estavam acontecendo fora do alcance do olho natural, né? E nós vemos que a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento ela é uma atuação mais constante, né? Após a morte e a ressurreição de Jesus, quando Jesus Cristo conquista o domínio sobre a terra novamente, né? Jesus Cristo havia dito que antes da sua morte, Jesus Cristo havia chamado Satanás de o príncipe desse mundo, né? Ou seja, que ele tinha autoridade nesse mundo. Mas após a sua morte, Jesus Cristo diz: toda autoridade me foi dada, lá em Mateus capítulo 28, verso 18. E isso deu autoridade, então, para que Jesus Cristo, indo ao céu, enviasse o Espírito Santo e o Espírito Santo fosse derramado sobre todas as pessoas. No Antigo Testamento, essa atuação ela era mais pontual.
as pessoas precisavam querer, né? O ser humano nunca perdeu a sua liberdade. Deus não permitiu que Satanás tirasse a liberdade do ser humano, apesar do domínio que ele tinha sobre a terra, né? Satanás não tirou a liberdade do ser humano, Deus não permitiu isso, mas somente aqueles que invocavam então a presença do Espírito Santo que eram usados. Mas o desejo de Deus era que todas as pessoas fossem usadas pelo Espírito Santo. Nós lemos isso lá em Números. No capítulo 11, verso 29, diz assim: Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Aqui nós vemos então o profeta Moisés, né, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, ou seja, falando sob a vontade de Deus, que é que todas as pessoas fossem profetas e fossem utilizadas pelo Espírito Santo. Então, já no Antigo Testamento, nós vemos que o desejo de Deus era atuar largamente, era que o seu Espírito Santo atuasse largamente em todas as pessoas. No entanto, existe o fator humano que bloqueia essa atuação do Espírito Santo. Assim como no Novo Testamento, mesmo após a conquista de Jesus, ninguém é obrigado a receber os dons do Espírito Santo. As pessoas que negam o Espírito Santo, que rejeitam o Espírito Santo não vai as forçar a nada. Então, nós vemos, né, a atuação do Espírito Santo mais amplamente em alguns momentos da história, e vemos a atuação do Espírito Santo mais amplamente também em algumas pessoas, mesmo no Antigo Testamento. Aqui no Tratado de Teologia, na página 152 e 153, ele fala sobre a revelação, que é o que nós estamos falando aqui, a revelação profética, né? E também sobre a iluminação. Eu vou fazer um resumo aqui, porque o texto é bem extenso, o Tratado de Teologia ele é muito profundo, né, na sua colocação. E a revelação é isso que nós estamos falando aqui, quando Deus coloca na mente de um profeta uma ideia. Esse profeta ele começa a escrever essa ideia, mas não é como no Espiritismo, como a psicografia, né? Como se Deus fosse ditando e a pessoa escrevendo. Não. A ideia é colocada na mente do profeta e o profeta escreve com suas próprias palavras. Então a Bíblia ela é, como nós lemos lá em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21, uma atuação entre o Espírito Santo e homens santos de Deus. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Isaías ele era um homem culto e ele escreveu o seu livro de uma maneira muito sofisticada. Por exemplo, ele escreveu, a maioria do seu livro é escrita em poesia. Então a poesia é até hoje uma forma de escrita muito sofisticada, e isso retrata a cultura do autor, a cultura de Isaías. Outros profetas, no entanto, por serem menos cultos, eles escreveram com uma linguagem não tão sofisticado, uma linguagem mais comum, uma linguagem mais popular, porque eles não tinham uma cultura tão sofisticada assim. Então Deus ele atua através do instrumento humano. Então a profecia, o espírito de revelação dado pelo Espírito Santo, né, a revelação dada pelo Espírito Santo, ela é uma ideia colocada na mente de um profeta para que o profeta possa então relatar aquilo com as suas palavras, né? Existem partes que sim que foram ditadas, né? Por exemplo, quando você vai para o Apocalipse, as cartas são ditadas. Jesus fala lá, pega e escreve isso, a carta a Éfeso, escreve isso a tal igreja. Então algumas partes são ditadas realmente, mas como regra geral a ideia é recebida pelo autor e o autor a partir daí então põe as suas ideias, põe no papel com a sua própria cultura, com as suas próprias palavras. Outra coisa é a iluminação. A maioria de nós não tem o dom profético, não tem o dom da revelação. O que nós temos é iluminação. Nós buscamos a iluminação quando oramos aqui, pedindo que o Senhor nos capacite para trazermos esse estudo. Isso não é inspiração. É muito comum a gente ver os irmãos orando na igreja, né, pelo pregador, diz assim, que o Senhor inspire esse pregador. Não, ele vai ser iluminado. Pode ser que ele seja em algum momento, né, inspirado, que Deus ponha na mente dele uma ideia sobre alguém que está ali presente, coisas desse tipo, né? Mas, como regra geral, ele é iluminado. Isso não significa, né, a gente não pode se tornar um crítico na igreja, né? O cara orou lá pedindo a inspiração do pregador,
aí a gente diz, tá errado, ou Deus dizer, ele usou o termo errado, eu não vou abençoar. Não, Deus entende e vai abençoar da mesma forma aquela pregação. Mas como regra geral, nós no dia a dia, quando estamos estudando a Bíblia, quando estamos pregando, quando estamos dando um estudo bíblico, nós recebemos iluminação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo nos guiando a toda a verdade, né? Como nós lemos lá em João no capítulo 16, verso 8. Então é o Espírito Santo nos guiando, nos conduzindo, né? O profeta também pode receber esse tipo de iluminação, né? Nós temos, por exemplo, o profeta Lucas, né? Lucas, o autor do Evangelho e também do autor de Atos dos Apóstolos, né? Ele diz que fez uma pesquisa para poder encontrar e organizar o seu Evangelho. Então, como que ele fez? Ele buscou em Deus iluminação para que na sua pesquisa ele pudesse selecionar aquilo que fosse colocado ali, né? O profeta também recebe essa iluminação, mas como ele é um autor bíblico, nós entendemos essa iluminação como sendo inspiração e não somente uma iluminação. Então é só ter um termo técnico aí. E nós vamos continuar estudando aqui, buscando a iluminação do Espírito Santo. Eu peço que você continue orando aqui pelo canal para que nós continuemos sendo iluminados pelo Espírito Santo para falar com você de maneira que seja relevante para você fazer as transformações que são necessárias na sua vida, para que a sua vida espiritual ela seja nutrida pela palavra de Deus e que o Espírito Santo esteja sempre atuando em você também, para que você possa receber essas mensagens e tê-las gravadas no teu coração. Eu termino aqui a minha participação, você vai agora lá para Campo Mourão com o Ricardo, com o Lúcio, com o Alexandre, e eu volto no final para a gente fazer aquela oração, dando término ao estudo de hoje. Bom estudo a todos e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado pela oração. E agora vamos seguir aqui então para Na Ponta da Linha de Cada Dia, onde já vamos apresentar aqui os assuntos destacados pelo autor da lição e também já degustando algumas entrelinhas. Então, Ricardo, no sábado, salvar e servir na ponta da linha. Lição 9. Expressão hebraica para servir, gente. Quem já está no canal já sabe. Avod, o servo, o avodá. Essa expressão ela é utilizada aqui no livro de Yeshayahu, no livro de Isaías. E salvar é Yeshua, que obviamente é um derivado, né? O nome Yeshua, o nome aramaico Yeshua, vem justamente desse verbo que significa salvação. No sábado, na ponta da linha, o que a gente tem aqui, gente? Bom, primeiro, a gente tem o verso para memorizar, né? Que é o coração da lição, na verdade, esse verso para memorizar. Então, vamos lá, né? Não à toa, antigamente era verso óbvio, dessa vez eu vou ter que ler. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Em algumas traduções, trará justiça para os gentios. Então, uma primeira coisa, antes de ir direto aos 3 pontos, aos pontos na ponta da linha, é essa palavra que trará direito. A expressão hebraica lá é mishpat. Legal. Mishpat é frase, sentença, arbítrio, decisão legal, julgamento, justiça, lei, ordem ou costume. Então, ela é justiça, então, no sentido formal, no sentido da decisão legal, do decreto, da emissão da ordem, da emissão da sentença, da frase, do enunciado. Nesse sentido aqui que ele trará mishpat. E a expressão aqui, outro detalhe que eu já vou trazer aqui, também, que aqui tá gentios, né, gente? A expressão hebraica aqui seria o goi, ou o goim. Goi, singular, goim no seu plural, que significa povo, nação, gentil ou não judeu. Mas ela é uma expressão utilizada para povo também, de uma forma geral. Tá, vamos agora para a ponta da linha. O autor da lição ele vai fazer um paralelo com relação aos passos de Cristo num sentido literal e os passos de Cristo num sentido alegórico mais profundo e, diga-se de passagem, mais correto.
que seria seguir os passos de Até Cristo. Provocativo, né? Sim, de certa forma provocativo. Eu acredito que ele não esteja fazendo nenhuma crítica a quem, Claro. a quem queira ir para Israel, mas está fazendo uma crítica a quem acha que ir para Israel e ficar olhando... Ser batizado no Mar Morto lá, no Jordão. Isso, no Rio Jordão. Ser batizado no Rio Jordão é sinônimo de alguma coisa ou é superior a você dar uma assistência ao necessitado. E o paralelo que ele faz é justamente esse. Ir para conhecer lá, daí ele traz alguns exemplos. Nazaré, Cafarnaum, Betânia, para ver aonde ele pregou, aonde ele esteve, aonde ele nasceu, aonde ele andou de navio. Isso não é seguir os passos de Cristo da maneira correta. Daí ele fala que as pegadas de Cristo estão junto aos leitos dos doentes, junto às casas humildes de pobreza, junto aos becos da grande cidade, ou seja, estão junto ao atender às necessidades dos necessitados. Esse seria o seguir os passos de Jesus. Aí tem uma citação de Ellen White lá no Desejado de Todas as Ações, que é a base para ele dizer isso. E por fim ele vai falar sobre que Isaías, aí ele começa a introduzir o tema central, né? Que Isaías falou de um servo do Senhor e que a missão desse servo do Senhor, ela é semelhante àquela missão que ele dita que é a correta, que é o verdadeiro seguir os passos de Jesus, né? Que é, na verdade, atender às necessidades dos necessitados, servir a Deus com ritualística vazia, com ritualística pura e simplesmente para autopromoção, para mostrar para o outro quanto você é consagrado, quanto você é dedicado. Tudo isso daí é nada se você não atende ao necessitado, se você não vê o próximo passando necessidade e você não ajuda de alguma forma. Nem só não se compadece, né? Não faz nada. Não faz a justiça. Não faz nada, não pratica mishpat também aqui, tá, gente? É costume. Mishpat é o que Salomão pediu. Ele pediu sabedoria, ele pediu a sabedoria para praticar mishpat, para decidir as relações para com o povo. E isso, obviamente, acabou se tornando um costume. Então tem esse lado também do mishpat, do lado do costume. E qual é o costume do crente? Qual é a justiça do crente nesse sentido mishpat? Atender à necessidade da viúva, do órfão, ou seja, dos necessitados. Legal, pessoal. Avançando agora, então, na ponta da linha de domingo, nação serva. Isaías 41. Então, eu vou explicar que eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou seguir na ponta da linha para andar mais rápido aqui. E depois, quando eu chegar na terça-feira, eu vou fazer uma recapitulação um pouco de tudo. Porque agora aqui começa a entrar mesmo no tema mais denso, vamos dizer assim, né? Que a gente vai lá em Isaías 41, Isaías 42. E a questão é, fala-se de um servo de Deus. O autor, eu vou ter que, para facilitar a compreensão de vocês, eu vou ter que fazer um esqueminha, criar um esqueminha de sinopse, vamos dizer assim. Duas linhas interpretativas dessa parte densa do livro aqui de Yeshayahu, aqui do livro de Isaías. Uma linha interpretativa com relação a quem é esse servo de Deus, quem é esse avô que se serve. Uma linha interpretativa podemos chamar de harmônica, que ela entende que em todos os versículos, em todo canto onde está lá avô, onde fala servo, está falando sempre do mesma pessoa, do mesmo. A interpretação ela é harmônica, é sempre o mesmo. Então, se fala servo em Isaías, versículo X, então no versículo Y vai ser o mesmo, então no outro vai ser o mesmo. A interpretação adotada pelo autor da lição, entendo eu também que é a mais coerente, ela é uma interpretação não harmônica. Ela é uma interpretação onde em algum ponto, em alguns lugares, nós encontramos um servo de Deus enquanto, e daí agora eu já entro na ponta da linha, que temos três aqui. O autor da lição fala, o servo enquanto sendo Israel, enquanto sendo Jacó. O servo enquanto sendo a nação de Israel. O servo enquanto sendo o próprio Israel.
o servo enquanto sendo Jesus, o servo enquanto sendo o profeta, o próprio profeta. Eu trouxe mais algumas interpretações que eu vou deixar para depois, naquele acréscimozinho que eu vou fazer depois, depois da segunda-feira, depois da minha parte. O autor da lição vai falar o quê? Ele acrescenta o quê? Primeiro ele traz essa visão que eu falei para vocês, né, de quem seria o servo. E depois ele vai falar assim, trazer características. O que nós encontramos aqui? Alguém que restaura as tribos. É a referência que ele dá a Isaías 49, capítulo 49, versículos 5 e 6. Alguém que morre de modo sacrificial em favor dos pecados. É a referência que ele dá, Isaías 52, 13, Isaías 53, 12. E agora ele vai trazer uma dualidade aqui nos próximos parágrafos. Ele vai falar o seguinte, que esse servo poderia ser em um sentido coletividade, como a nação de Israel, e ele vai citar Isaías 41, 9, que lá, escolhi e não rejeitei. E vai falar, e aqui a gente encontra a função desse servo coletividade, ou seja, nação de Israel, enquanto função, que é confiar na salvação. Só que não foi toda a coletividade que confiou na salvação. E quem nós entendemos que é a salvação é Yeshua. Apenas um remanescente, apenas os apóstolos, apenas alguns judeus conversos. E, juntamente com uma outra congregação, que os gentios se juntaram, que aceitaram a salvação. Que talvez já é um ponto escatológico aqui dessa função deste servo enquanto coletividade. E a outra dualidade enquanto indivíduo, que ele fala, que o autor da lição chama de servo anônimo. Esse servo anônimo, obviamente, dentro da interpretação do autor da lição, seria o Messias. E o Messias, segundo a interpretação cristã, é Yeshua, é Jesus. Aí nós temos, por fim, a questão aqui que ele cita, que está em Isaías 41, 26, que fala o seguinte, Não, perdão, gente, eu trouxe essa referência aqui. Isaías 41, 26. Isaías 41 fala o quê? Não há um que anuncie, manifeste ou ouça a palavra. E daí no versículo 28. Ninguém havia. Então, nestes pontos, onde está falando de um servo enquanto coletividade, você lê o capítulo, você vai percebendo que depois, lá no 26 e no 28, fala que ele estava analisando esse servo, descrevendo esse servo enquanto coletividade. Que não havia um que manifestasse, que ouvisse a palavra. Por quê? Porque necessitava daquele que foi chamado aqui pelo autor da lição de servo anônimo, que nós entendemos que é o Mashiach, que ele viria justamente para anunciar, para manifestar. Ele era a palavra, diga-se de passagem aqui. Não há um que ouça a palavra. No caso aqui, o servo anônimo, ele era a própria palavra, no sentido alegórico. Que também não foi ouvida, né? Que também não foi ouvida, exatamente. Agora, vamos lá, seguindo. Sigamos então agora para a segunda-feira, né? O servo anônimo, né, de Isaías 42, 1 a 7. Antes disso, deixa eu responder a pergunta aqui textualmente, né? Para facilitar para vocês. Qual era a função do servo como nação? Isaías 41, 8. Analise as alternativas. Daí, servir a Deus e confiar o seu poder para vencer os seus inimigos. Fazer uma aliança com os inimigos do Senhor para evitar a derrota? Cara, nem precisa responder, né? Já foi. Vamos lá. Era claro que era fazer aliança com os inimigos de Deus, né? As alternativas. Gente, essas alternativas aí eu conto pra vocês um negócio. Eu ia até pedir um corte para não precisa. Deixa assim então. O Alexandre falou que eu não queria falar, mas vamos lá. Vamos lá para o segundo. O servo anônimo, então, de Isaías 42, verso 1 ao 7. Então vamos lá. Agora é o seguinte, gente. Aqui, vai falar sobre um servo anônimo aqui, mas agora aqui vai falar sobre será que era Ciro? Será que era Ciro? Daí aqui vamos lá. Qual eram as funções e o caráter do servo anônimo de Deus e quem ele havia escolhido em que tinha colocado o seu espírito? Porque o que acontece, gente? Mais para frente, a gente vai seguir aqui o estudo. E de fato, Isaías ele vai trazer uma profecia. Inclusive tem
que muitas pessoas que estudam o livro, porque a diferença, gente, olha só, 745 AC, o autor da lição que traz isso, até 685 AC foi o ministério de Isaías. 146 anos desde a morte de Isaías até a queda de Babilônia, no ano 539, quando Ciro conquistou e autorizou a reconstrução do templo. Ciro, ele é chamado de Machia, ele é chamado de o ungido de Deus. Aí o autor da lição traz uma referência aqui, onde a gente encontra essa palavra, Machia, ou Messias, significa ungido. E ele traz a referência, Levíticos 4, aí no versículo 3, 5, 16. Levíticos 6 e 22. Só que esse Ciro, ele não era da linhagem davídica, o que não se encaixa com outros elementos messiânicos. Aqui é aquele ponto, gente, não é pelo fato de ter sido utilizada a palavra. Ciro era ungido de Deus, que foi utilizado como um instrumento de Deus para levar a nação de Israel para o cativeiro babilônico. O ungido, e a expressão hebraica é Machia, só que é diferente de ser o Machia. É mais ou menos assim. Quando você utiliza assim, vamos futebol, então no Brasil mesmo. Pode pensar em relação tipo-antitipo também, né? Sim, mas eu quero facilitar uma coisa mais comum. Futebol, por exemplo. O Pelé é o jogador. Vamos dizer, Birubiru. São do mesmo. É um jogador. Utilizamos a mesma expressão, a mesma palavra. Mas quando eu falo o jogador, eu estou querendo enaltecer que o Pelé é o top. É uma sumidade. Eu quero enaltecer um adjetivo, eu quero uma característica, eu quero tornar. Exatamente. Eu utilizo uma mesma palavra que eu posso empregar com uma variedade de pessoas, mas eu coloco um detalhe ali para torná-lo único. Então não é porque eu utilizo aquela palavra que eu utilizo Machia, ungido para Ciro, que ele é o Machia, porque o Machia tem outras características somadas e agregadas a ele. Então, em alguns pontos no livro de Isaías também, nós vamos encontrar pontos que se aplicam a Ciro. E, inclusive, aqueles que fazem aquela análise literária acham que não foi o mesmo Isaías que escreveu em função dessa enorme diferença. Só que como nós interpretamos, nós analisamos isso sob os olhos, utilizamos os olhos da fé, nós entendemos que é o mesmo Isaías que escreveu o livro, não propriamente no mesmo período, mas durante a sua vida. Isso sim, mas durante a sua vida ele escreveu esse livro e adiantou e trouxe esse adiantado profético ao seu livro, que foi depois de um século e 146 anos depois da morte de Isaías, que foi essa profecia efetivamente ela veio se cumprir. Aí que depois tem citação de que Ciro leu, né, a citação dele mesmo nos livros de Isaías. Sim, então... e daí a gente tem o que aqui, gente? O autor da lição, ele enaltece depois, só Deus conhece o futuro. Dentro daquele enfoque, obviamente, de uma interpretação pela fé. Só Deus conhece o futuro. Ele fala que ele utiliza um binômio interessante, ele fala de uma divindade singular. E essa divindade singular sempre tocou o coração de Ciro, como o Lúcio estava falando. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês, gente. Eu vou me basear aqui, fazer isso num estudo que foi do Albert Barnes, tá? Olha as entrelinhas aí, pessoal. O pessoal que está pedindo entrelinhas, porque se a gente põe o nome entrelinhas, aí o pessoal fica pedindo. É entrelinha homeopática, tá, gente? Vamos lá. O que ele fala? Gente, ele fala o seguinte: primeira interpretação que ele traz no seu trabalho, que esse servo seria o povo judeu.
nós temos os tradutores da Septuaginta, que são adeptos dentro dessa interpretação, que o servo seria o povo de Deus. Nós temos modernos, aqueles que não querem falar de Jesus, né? Então eles falam, não, lá, o pessoal lá, aqueles crentes lá, aqueles cristãos lá, pega e torce o Velho Testamento, é Israel aqui, não é Jesus coisa nenhuma, coisa e tal. Só que alguns judeus antigos interpretam, que depois eu vou falar isso, interpretam que é o Messias. Mas vamos lá. Aí a gente tem o argumento deles. Tem alguns outros autores, tem Rosenmiller, Paulus, que estão dentro dessa interpretação também. E eles trazem Isaías 41, no versículo 8 e 9 como argumento, Isaías 42, 19, Isaías 44, 27, Isaías 45, 4, Isaías 48, 20. Tá? E eles têm essa interpretação uniforme. Eles pegam essas passagens para dizer que é a nação de Israel, porque essas passagens, e a nossa interpretação, muitas das passagens realmente nós entendemos, é a nação de Israel. Porque lembra lá no começo que eu falei? As 3 possibilidades. Aquela visão harmônica do servo, que o servo é só a nação de Israel. Então alguns pegam de forma harmônica e não, é só a nação de Israel. E tentam, só que tem características do texto que não se encaixa em Israel. E essa é a crítica. A crítica, por exemplo, está em Isaías 42, 6. Que nitidamente é uma distinção desse servo com relação ao povo. Eu te dei uma aliança com o povo. Espera lá. Se deu uma aliança para o servo com o povo, como é que o servo é o povo? Então, o povo é o povo. O povo é o povo? O povo fica povo. Aí depois, a descrição do caráter do servo: manso, suave, gentil, quieto, humilde. Nada a ver com Israel. Não é muito, condizente. Com uma nação. Aí depois, gente, a interpretação que é Ciro. Deixamos notar que alguns pontos lá do que ele está falando é Ciro mesmo. Nós entendemos que é Ciro mesmo. Mas alguns têm aquela interpretação uniforme que tudo é Ciro. Aí fica lá, muitos judeus pegam lá Isaías 45:1, Isaías 45:1. Por quê? Porque Isaías 45 fala ungido. E na Bíblia Ciro é tratado por ungido. Então eles dizem, então é Ciro, porque Ciro é tratado como ungido. É a mesma história do Pelé lá que eu falei para vocês. Isaías 44:29, utilizado como pastor. Mas qual que é a crítica a essa interpretação? Que é uniforme, que tudo ali que nós encontramos ali em Isaías é Ciro. A primeira crítica é o seguinte, que essa expressão servo do Senhor, o avô dele, ela não é utilizada na Bíblia com relação a Ciro. Ela não é utilizada. A segunda crítica que fazem, ela é o seguinte, que a descrição não parece com Ciro. Note, espírito sobre ele, para que ele não chorasse, não levantasse sua voz. Isso não se aplica a um homem de guerra. Lembra das outras características? Manso, suave, como gentil. ovelha muda ante seus tosqueadores. E santo, né? É descrito como santo. Recebe adoração, inclusive. Um homem de guerra, essas características não se aplicariam a um homem de guerra. Aí, terceira interpretação é o próprio profeta Isaías. Aí nós temos Abens Ezra, Grotóis, Dederlin, que também eles adotam essa interpretação e utilizam Isaías 20, no versículo 3, como a base. E qual é a crítica? O uso do termo servo e não servo de Deus é diferente. Como a gente falou, essa expressão servo pode ser usada a qualquer um, até o cara que serviu o faraó. Agora vai dizer que ele é servo de Deus também, porque o Mashiach. Aí, 2. A questão 2 aqui. A humildade do profeta, essa é a interpretação que a gente encontra lá em Albert Barnes. Humilde, não se apropriaria para si do tamanho título, com todas essas características. Expiação de pecado, para um profeta dizer que ele expiava o pecado. Então vamos lá. 4. Coletividade do profeta. Isso aqui é só um rodapé, porque é só Gesenius que utiliza isso. Ele fala que isso se aplicaria à coletividade dos profetas. Não tem lugar nenhum na Bíblia onde isso se encontra. O servo do Senhor nunca foi dado à coletividade dos profetas. Aí 5, a visão, no caso, messiânica, que seria o Messias. Lembrando, trazendo aquela ressalva que nós temos uma visão não uniforme. E o detalhe que eu acho mais interessante que eu trouxe para vocês aqui, que é o comentário de Schofield, que ele fala o seguinte:
Ele fala que, além dessa questão de que em alguns pontos é Ciro, que em alguns pontos é a nação de Israel, no livro, né? No livro inteiro. Ele fala que o servo do Senhor, agora especificamente, que o servo do Senhor, ele tem um campo duplo. Isso eu achei super interessante. Que ele fala que no primeiro campo é o campo chamado, é o fraco, ele é rejeitado, ele é morto, ele é desprestigiado, que seria a primeira vinda, o Messias na primeira vinda. E um segundo campo, quando um poderoso conquistador que vinga as nações, que restaura Israel. Segunda vinda. Segunda vinda. Esse é o comentário que eu achei assim mais interessante. E eu termino aqui. Legal, pessoal? Entre linhas. Vamos lá então, avançando agora assim na ponta da linha agora, voltando ao quadro na ponta da linha, de terça-feira, que fala sobre Messias persa em Isaías 44 a 45. Beleza, a primeira dúvida então aqui seria se tem dois Isaías, né? Se tem um Isaías só, se tem dois Isaías. O Ricardo já tratou muito bem antes, ele já antecipou, então a ideia de que teria um Isaías que escreveu até 40 e poucos e outro que escreveu o restante, porque onde já se viu um profeta chamar Ciro pelo nome, né? A gente que acredita num Deus sobrenatural, num Deus que pode trazer revelações para os seus profetas, deu o nome, e assim que a gente entende. Eu gostaria de destacar em especial na passagem de 44, 26 até 45, 6, que vai ser a da lição de terça, que vai falar do Ciro, 3 aspectos. O primeiro é que Deus tem poder sobre tudo. Deus, ele determina, Deus controla o entrar e o sair, Deus determina o momento do cativeiro e Deus determina a saída do cativeiro também. Segundo ponto, que Deus chamou Ciro para um propósito. Deus chamou Ciro com o objetivo de libertar o povo de Israel. Mas espera lá, Ciro não sabia que tinha sido chamado para isso. Não importa, Deus chamou ele do mesmo jeito. Deus tem autoridade, mesmo sobre quem não o conhece. Ciro não conhecia Deus, mas ele ainda assim foi um instrumento de Deus para a libertação do povo. E aí a gente vai ter a história da saída do cativeiro babilônico, da reconstrução do templo, e de como Ciro foi o ungido, foi o escolhido, foi o separado para este propósito por Deus. Ele foi ungido antes de nascer. Ele foi ungido por Isaías, quando Isaías aqui, inspirado por Deus, diz que Ciro é o ungido. Legal? Avançando agora então para quarta-feira, esperança antecipada na ponta da linha, Alexandre. De volta àquela ideia, né, dos dois Isaías, já tratamos dela, e aí vai remeter à passagem de Levítico 26, 40 a 45, que está lá na questão 8. Né? Qual que é a ideia aqui? Primeiro, 3 elementos eu destaquei. Né? Primeiro, que não rejeitarei. Então, nessa passagem, Deus fala que apesar do povo, se a gente vai para o contexto de Levítico ali, apesar do povo ter pecado, ter se afastado, ter andado longe dos caminhos de Deus, ter se curvado aos Balaíns, ter ido para o cativeiro, Deus não iria rejeitar esse povo. Ele levanta o remanescente, ele volta, ele resgata. O segundo tópico ele vai falar, eu me lembrarei da aliança. Que aliança é essa? É a aliança que ele fez com Abraão, é a aliança que ele fez com Moisés, que ele reafirma com Moisés, é a aliança que ele fez com Isaac depois de Abraão, né? É essa aliança que vai sendo refeita o tempo inteiro. É uma aliança que aponta tanto para o ministério de Deus junto ao povo, para a condução de Deus junto ao povo, para o estabelecimento do povo de Israel, mas é uma aliança que aponta para o Messias vindouro também. Então a gente vai para o livro de Isaías, o livro de Isaías traz em si a resposta, ou a promessa da resposta para a aliança de Levítico também. Lembrando que essa aliança não é só, o povo vai ser feliz, o povo vai viver bem, vocês vão derrotar os inimigos, não. É a promessa de que viria um Messias, de que viria um resgatador. E essa aliança de forma alguma seria esquecida. E o terceiro tópico ali tem o condicionante. Para vocês saírem do cativeiro, eu vou resgatar vocês, eu vou trazer vocês de volta. Mas qual é o condicionante para vocês saírem do cativeiro? Se vocês confessarem os seus pecados, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem, eu vou me lembrar de vocês, eu não rejeitarei vocês, eu vou resgatar vocês, vocês vão voltar do cativeiro. Essa promessa de Levítico 26, 40 a 45, ela é repetida agora e confirmada lá em Isaías 45 e 44, quando vai falar do Ciro.
O Ciro, ele vai ser o meio usado por Deus para que o povo volte do cativeiro, para que o povo seja resgatado. Legal. E avançando então na última ponta da linha aqui da quinta-feira, um servo compassivo e sofredor de Isaías 49. Admito que dessa lição os meus pontos preferidos foram no sábado, quando vai falar que caminhar nas pegadas de Cristo, eu não preciso ir para Galileia. Fazer turismo. Não preciso fazer turismo. E, embora fazer turismo seja legal, sim, eu tenho muita vontade de, quando rolar grana, ir para lá e conhecer aqueles lugares todos pelo turismo. Uma boa grana. Uma boa grana, mas não preciso, diferente dos nossos irmãos muçulmanos, eu não preciso peregrinar a Meca, né? Eu não preciso peregrinar para Galileia para ser salvo, para entrar em contato com Cristo. Eu posso seguir os passos dele aqui onde eu estou. E eu diria que é muito mais difícil seguir os passos de Cristo na metáfora da vida cotidiana do que seguir os passos de Cristo na literalidade do turismo e da visita aos lugares. Segundo, né? Para uma basta ter dinheiro, para outra tem que ter sacrifício, tem que tomar a cruz e segue-me, né? E o segundo ponto que eu gostei muito da lição foi a de quinta-feira, porque já começa a apontar para a lição da semana que vem. A lição da semana que vem é muito bonita, fazendo o impensável, vai trazer toda a ideia do servo sofredor, mas na lição de quinta já começa a ter essa presença aí. Isaías 49, 1 a 12 vai apresentar agora o Jesus Cristo, e eu entendo a partir daquilo que o Ricardo já apontou aqui de forma mais técnica, que essas profecias de Isaías agora começam a apontar cada vez mais fortemente para Cristo enquanto Messias. E a gente vai ter uma centralidade agora do Cristo na passagem. E alguns aspectos desse ministério de Cristo, né? Primeiro, ele vem trazendo luz aos gentios. Se a gente parar para pensar, totalmente diferente do Ciro. O Ciro vem para quê? Para resgatar o povo, né? As promessas de Isaías em muitos momentos é de resgate do povo, é de guiar o povo, mas aqui a gente tem um servo cuja a finalidade é levar luz aos gentios. Se a gente parar para pensar, nós somos esses gentios, né? Nós somos o estrangeiro que foi acolhido no seio da promessa abraâmica por meio da filiação a Cristo Jesus. A promessa também é de restaurar o Israel. Esse Cristo, esse Messias, esse servo, ele vem para restaurar um Israel que dure para sempre. E aí a gente vem aquele segundo aspecto que o Ricardo falou também, né? De uma ação de Cristo na sua segunda vinda, para a restauração final de todas as coisas. Um terceiro aspecto é que esse Messias, ele possui santidade. Ele não é comparável a Ciro, que era um imperador terreno, mundano, com pecados, um homem. Ele não é comparado sequer aos melhores reis de Israel, que tinham pecado, que não eram santos. Aqui diz que ele é santo, ele é perfeito e ele é separado também. O quarto aspecto é que ele recebe adoração. E em complementaridade à santidade, a adoração que ele recebe distingue finalisticamente ele de qualquer um que seja anterior a ele. Não podia ser Isaías. Aí. Não podia ser Isaías. Vamos lembrar, Isaías, quando o anjo se posta diante de Isaías, ele fala, não porque eu sou impuro e de impuros lábios. Isaías não aceita adoração, Isaías não recebe adoração, não reclama adoração, mas esse servo recebe adoração. E é interessante que por parte de alguns ele recebe adoração, mas por parte de outros ele também é rejeitado. E aí, nesse aspecto da rejeição, a gente começa a preparar campo para o servo sofredor, para a passagem que virá depois, em que não só ele é rejeitado, como ele é enchincalhado, humilhado, pisado, moído pelas nossas transgressões. Mas isso é assunto para a gente ver na semana que vem. Na próxima lição. Legal, pessoal? Bom, agora nós vamos então chamar aqui para encerrar, né, o Marcos André. Ele encerra com uma oração, às vezes ele traz aqui uma pergunta bônus de sexta-feira, né? E antes dele encerrar, eu até esqueci de comentar e agradecer a todos vocês e me parabenizaram lá pelo aniversário, lá em 29 de janeiro. Fez 25 aninhos, gente. E o Marcos fez um comentário. E o Marcos fez um comentário lá na participação dele e aí todo mundo colocou, então muito obrigado, tá, pessoal? Eu esqueci de colocar no vídeo, tá lá agradecido por escrito, mas faltou registrar aqui no vídeo. Então vamos fazer assim, hashtag, idade de cada um aqui. Não entrega não. Não fala nada. Deixa quieto. Idade. Vai lá. Quem acertar ganha um parabéns. Ganha uma citação na abertura.
Então vamos chamar agora para encerrar então a lição o Marcos André, nosso parceiro, que não tira férias nunca. Então, Marcos, é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais uma lição, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para você, como foi para mim. Eu aprendi coisas novas e eu sempre fico muito feliz quando eu aprendo coisas novas, porque é um desafio pessoal nosso, né? Buscar aprender coisas novas todos os dias para o nosso crescimento. E quando nós aprendemos coisas espirituais, melhor ainda, porque nós crescemos naquilo que é realmente relevante, né? Eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre a parte de sexta-feira, já que o Lúcio me autorizou, né? O Lúcio foi pressionado aí por alguns irmãos, especialmente pela Sandra Bittar, que sempre coloca lá nos comentários: e a pergunta de sexta-feira, como é que vai ficar o comentário da pergunta de sexta-feira? Aí o Lúcio acabou cedendo, né? Tem um texto de Ellen White aqui que diz assim, falando sobre Jesus, né, que ele nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou jamais uma dor desnecessária a um coração sensível, não censurava a fraqueza humana, denunciava determinados pecados, né, mas havia lágrima em sua voz ao proferir suas esmagadoras repreensões. Aí, baseado nesse texto, a pergunta número 1 diz assim: sua igreja reflete os princípios ali descritos? Ou seja, a nossa igreja é acolhedora com o pecador? A pergunta número 2 trata da cana quebrada, né, e do pavio que fumega. O que é o pavio que fumega? É alguém que já não tem mais o fogo do Espírito Santo, não tem mais o fogo do Evangelho queimando nele, mas ainda tem uma pequena chama. É aquela pessoa que está no pecado, mas ainda vai à igreja. É uma pessoa que está em erro, mas ela vai ao culto, ela ora a Deus ainda. E às vezes nós não contribuímos para que aquele pequeno pavio fumegante se incendeie novamente. Às vezes nós somos muito críticos, sabe? É muito bom quando nós formos tratar com um irmão que caiu em pecado, que a gente seja muito sensível para tratar com ele, já que o mundo já machucou muito, o mal já fez muitos danos àquele irmão, e nós, quando nós nos associamos ao mal, né, causando mais dor, nós estamos contribuindo não para a sua redenção, mas para a sua perdição. Então, antes de tratar com o irmão, é bom a gente lembrar que o pecado daquele irmão se tornou público, mas o nosso não. Imagine se as coisas que você pensa, as coisas que você faz, os seus pecados fossem expostos para toda a igreja. Então, quando tratarmos com o nosso irmão, nós devemos tratar pensando nisso, pensando como nós gostaríamos de ser tratados se os nossos pecados se tornassem, se os nossos erros, né, não exatamente pecados, mas os nossos intuitos, os nossos pensamentos se tornassem públicos. Imagine se conectasse um cabinho aqui na sua cabeça e todos os seus pensamentos passassem lá no telão da igreja, como é que você se sentiria? Então é assim que nós devemos tratar aquele irmão, né? E eu termino aqui então essa parte de sexta-feira. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo que nós tivemos aqui. Muito obrigado porque o Teu Santo Espírito tem nos iluminado e tem também colocado verdades profundas no coração daqueles que nos acompanham. Enche-nos a cada dia do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos estudar a Tua Palavra iluminados e que possamos a cada dia buscar as orientações para o nosso crescimento espiritual. Salva-nos de nós mesmos, Senhor, salva-nos dos nossos julgamentos aos outros, salva-nos dos nossos pensamentos ruins a respeito dos outros e coloca no nosso coração o amor que só pode vir do autor da vida, do autor do amor, que é o Senhor. Nós te pedimos isso não pelos nossos próprios méritos, mas te pedimos por Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado por você, obrigado por todos que tem aí. Esse foi o segundo Marcos. Tem gente que coloca a hashtag fui até o segundo Marcos. Nosso muito obrigado a todos. Fica o apelo aí, pessoal. Não esqueça de acionar seu sininho, de se inscrever no canal se você não é inscrito e também de compartilhar esse conteúdo aí com quem você acha que vai apreciar o estudo da lição, com as entrelinhas, na ponta da linha, ali na doutrina e tudo mais. Pessoal, nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero que todos estejam, né, sobrevivendo aí sobre essa pandemia maluca desse mundo, mas que tudo isso te aproxime cada vez mais da verdadeira esperança, que é estar com Cristo no céu. E no próximo vídeo, nós vamos ter o tema lá, Fazendo o Impensável. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.